Bom dia a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa segunda mesa redonda. Essa mesa redonda, que é a incorporação de novos medicamentos imunobiológicos. Nós temos 3 palestrantes, a primeira delas é a doutora Rosângela Caetano. A doutora Rosângela é médica, com doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, é professora do Departamento de Políticas Públicas, Planejamento e Administração em Saúde do Instituto de Medicina Social da UERJ, e atua na área de avaliação de tecnologias em saúde, avaliação de programas e serviços, avaliação econômica, economia da saúde, planejamento e gestão da saúde. O segundo palestrante é o Dr. Carlos Duran, que também é médico pela Universidade Central do Equador, e foi ministro de Regulação, Controle e Vigilância em Saúde do Equador, é doutorando em Ciências da Saúde, doutor agora, né? Já é doutor, acabou de defender o doutorado em Ciências de Saúde na Universidade de Gand, na Bélgica, e hoje está aqui conosco para nos brindar com a presença dele. A terceira palestrante é a doutora Carla Domingues, é uma cientista social, doutora em medicina tropical pela UNB, epidemiologista, com especialização em epidemiologia pela USP, pela Universidade do Sul da Flórida e pela Johns Hopkins. A doutora Carla, ela tem uma vasta experiência com o Programa Nacional de Imunização, né? Foi uma ex-coordenadora, coordenou até pouco tempo atrás esse programa, então temos aqui um trio de muito peso para conversar conosco. Eu vou passar, então, a doutora Cláudia Osório, que seria a pessoa que estaria coordenando essa mesa. Ela está com um problema de conexão, que a gente espera que seja resolvido em breve, para que ela possa retomar aí entre os palestrantes a condução dessa mesa, e eu, então, passo para a doutora Rosângela Caetano direto, agradecendo a todos a presença. Rosângela, é com você. Opa! Bom dia a todo mundo. Eu agradeço muito o convite de Vera, Guacira e da Maria para estar essa manhã com vocês. E aí a encomenda que me fizeram e que eu vou tentar dar conta nesses 20 minutos é discutir um pouquinho as estratégias de monitoramento de eventos adversos frente à incorporação de novos medicamentos imunobiológicos, né? E eu acho que uma coisa importante é a ideia de que a gente fala em incorporação de tecnologias em saúde nos sistemas, mas, na realidade, a gente tem vários processos de incorporação, né? A gente tem um processo que é o de incorporação sanitária, na medida que o medicamento seja aprovado para comercialização e uso no país, o registro, que hoje no país é conduzido pela Anvisa. A gente tem um processo onde parte disso que entra no mercado é incorporado ao sistema de saúde, e aí a gente tem os 2 subsistemas, né? O SUS, mas também a saúde suplementar, que tem procedimentos diferentes de avaliação dessa incorporação, né, dessa aprovação para o financiamento. E a gente tem, uma vez que o medicamento esteja com o financiamento, uma incorporação que acontece na prática clínica cotidiana, né, dos serviços e dos profissionais. No caso dos medicamentos, a partir da prescrição e do uso. E aí eu penso que a gente podia tentar se concentrar em discutir um pouquinho esse processo de incorporação ao sistema de saúde e o que pode ser feito para a gente monitorar a segurança e, de certa forma, também a efetividade desses medicamentos a partir desse momento. E eu vou tentar me concentrar especificamente no Ministério da Saúde, nessa aprovação para o SUS. Né? E acho que um aspecto que eu gostaria de relembrar, que é importante, diz respeito às evidências de segurança que são utilizadas, primeiro na aprovação para o registro, e que, de certa forma, orientam hoje no país também essa aprovação para o financiamento no setor público, né?
a ideia de que a maioria das informações que são obtidas nesse processo de registro provém de ensaios clínicos controlados e a identificação de problemas de segurança. Segurança nunca é absoluta, é sempre um julgamento sobre os limites do risco, né? Eles dependem de dois elementos. Depende do número da frequência de ocorrência daquele evento e depende do número de pacientes expostos ao medicamento durante o ensaio. E aí a gente tem um primeiro conjunto de limitações relacionadas à segurança. Né? Os ensaios, mesmo os maiores, contêm um número de pacientes que é limitado, que são de pacientes selecionados, são pacientes que frequentemente têm idade, sexo específico. A gente sabe que tem certos conjuntos de pacientes que são pouco explorados nos ensaios clínicos, né? As crianças, as grávidas e, em alguns casos, os idosos, são pacientes que frequentemente têm apenas a doença específica, então eles não têm comorbidades, não têm outras condições. Durante o ensaio, você tem condições, características de uso que a gente pode considerar que são muito específicas, né? E mesmo os ensaios que duram um pouco mais de tempo, tem sempre uma duração limitada e relativamente curta, né? Um outro aspecto que eu acho que é importante de ser lembrado é que o registro, né, ele tem, no momento do registro, né, a autoridade regulatória ela tem acesso a fontes não públicas de informação, ela tem acesso aos dados brutos dos estudos, né, se verifica que muitos desses eventos adversos que estão presentes nesses dados brutos não são depois adequadamente relatados nos papers desses ensaios, né? Há diferenças e há inúmeros estudos que apontam que há diferenças entre os dados de eventos adversos que são publicados e não são publicados de um mesmo ensaio, né? Com subnotificação nos papers, né? Diversas razões concorrem para isso, né? Os papers tendem a dar uma ênfase na eficácia em vez da segurança, quando você tem falta de significância estatística, então, muitas vezes, os cálculos de amostra dos ensaios eles são feitos para examinar diferenças de eficácia e não diferenças de segurança, diferenças na frequência dos eventos, e muitas vezes também a gente tem um problema cada vez mais frequente, que é a limitação do tamanho dos papers. Isso leva a alguns aspectos que são importantes de serem pensados quando a gente fala na avaliação para incorporação, né? E a tomada de decisão sobre o pagamento, sobre o financiamento, sobre a entrada ou não do medicamento dentro do sistema de saúde, digamos assim, exige algumas coisas. Exige que a tecnologia seja medicamente necessária, exige que ela se apoie em evidências científicas adequadas, que exista uma relação risco-benefício boa e que isso, em última instância, represente um bom uso dos recursos envolvidos em termos de valor. E aí a gente tem uma primeira questão. Normalmente, essa avaliação ela toma por base, né, essa da incorporação, nos dados publicados da intervenção. Né? Então, se temos problemas de subnotificação ou temos problemas de relatos seletivos, o que vai acontecer é que aquela evidência que é usada, né, para decidir a incorporação ou não, né, revisões sistemáticas, meta-análises e depois as diretrizes de prática que orientem esse uso do medicamento no sistema, tendem a ser enviesadas. E a gente sabe que esse viés de relato ele tende a produzir dois movimentos. O primeiro é de superestimar os benefícios potenciais da intervenção e, por outro lado, subestimar os eventos adversos potenciais. Então, a gente tem um outro problema que se soma ao fato de que a capacidade da gente avaliar a segurança no ensaio clínico tem em si limitações inerentes.
né? Acho que um aspecto importante, porque não sei quanto dele do conhecimento de todo mundo, como é que hoje em dia a gente está tendo a incorporação de tecnologias no SUS. A partir de 2011, com a Lei 12.401, né, a atribuição dessa avaliação está a cargo da Comissão Nacional de Tecnologias em Saúde do SUS, né? Essa comissão ela é uma parte integrante da estrutura do Ministério da Saúde, ela não é uma agência ou um órgão independente, em separado, que orientaria o Ministério, né, nas atribuições relativas tanto à incorporação, quanto a alterações de uso, e quanto também à exclusão de tecnologias em saúde. Né? Ela coloca um conjunto de pré-requisitos para essa avaliação, que inclui o registro na Anvisa e evidências de que a tecnologia seja pelo menos tão eficaz e segura quanto aquelas que estão disponíveis, e essa avaliação de segurança e eficácia normalmente toma por base um parecer técnico, que é uma avaliação com características de uma ATS rápida ou, no máximo, de uma mini ATS, com todos os limites que isso traz. Um aspecto que eu acho que é importante ser lembrado é que, dentro da Conitec, a gente tem uma subcomissão, que é a subcomissão dos pareceres e diretrizes terapêuticas, né? O que permite que você possa, quando elabora a diretriz, incluir eventuais mecanismos de acompanhamento e de verificação, tanto dos resultados terapêuticos quanto da segurança, né? Nesse período, até segunda-feira passada, a Conitec tinha examinado 917 solicitações, medicamentos e biológicos correspondem à maioria das demandas, né? 71%, e dessas demandas, um pouquinho mais da metade era de origem externa ao SUS. Quando a gente olha as recomendações, né, e aí só para medicamento, a gente teve uma recomendação favorável à incorporação de 51%, ou seja, cerca da metade das demandas de medicamentos resultaram em pedidos de incorporação. Quando a gente vai olhar esses medicamentos que foram incorporados, a gente vê um espectro bastante variado, né? Nós temos medicamentos antigos, mas temos também medicamentos muito recentes no mercado. Um exemplo que eu sempre cito é a aprovação do Cibeprevir, que já foi excluída do SUS por retirada do mercado, se deu 10 dias depois do registro dele na Anvisa, né? A gente tem a aprovação de medicamentos sem registro, né? Não deveríamos, porque está explicitado no regramento legal que um medicamento sem registro não deveria nem sequer ser avaliado, e a gente tem um percentual grande de incorporação de biológicos. Vários desses biológicos já têm biosimilares no mercado. Né? Quando a gente pensa em termos dos instrumentos e dos mecanismos, de certa forma, esse monitoramento pós-incorporação pega todo o espectro de métodos de farmacovigilância, com todas as suas vantagens e com todas as suas limitações. A começar pela notificação espontânea, baseada no registro do evento, seja pela indústria, seja pelos profissionais de saúde, seja pelos consumidores, que teria a vantagem, né, de usar o sistema já instituído, né, menor custo, menos intensivo em trabalho, mas que tem um conjunto de desvantagens que precisam ser pensadas quando a gente pensa na farmacovigilância. Uma subnotificação inerente, porque ela depende da notificação voluntária, a impossibilidade da gente traçar as taxas de acometimento pela falta do denominador, um viés de relato, porque ela tende a se concentrar nos eventos mais sérios e mais graves, né? A incapacidade, às vezes, da gente conseguir olhar aumentos pequenos em eventos que são comuns, por exemplo, a ocorrência de infarto
infarto decorrente ou de arritmia decorrente de um medicamento, né? Temos um recentemente utilizado que se associa a aumento de arritmias, quando isso é um evento que acontece em um conjunto de coisas. E também para eventos de início mais retardado, né? Um aspecto importante em relação ao sistema de notificação espontânea é que ele não costuma ser utilizado para avaliar a incorporação. Se a gente pensar que uma parte desses medicamentos que estão sendo incorporados ao SUS, na realidade, já estão dentro do mercado brasileiro e, portanto, já tem esse processo de notificação, esse seria um elemento importante de ser levantado e considerado na tomada de decisão, né? Para a gente poder utilizar também os dados desses sistemas, a gente precisa que essa informação esteja disponível, facilmente disponível, e possa ser regularmente examinada pelos gestores, né? O que exigiria, né, a elaboração de relatórios especiais, regulares, ou uso de linkagem de dados entre o sistema de registro e o sistema de farmacovigilância, né? A gente pode ter também uma notificação direcionada, que a gente pode estar definindo, né, um conjunto de medicamentos para sua utilização. Então, na realidade, uma notificação, um monitoramento que pretende olhar de uma forma mais próxima, mais cuidadosa, medicamentos específicos, após o registro, após o início da comercialização, e também após a notificação. A gente teria também a possibilidade de estar utilizando, né, uma notificação alvo, né, onde a gente que ajudaria a gente a conhecer, por exemplo, o perfil de eventos adversos de um conjunto de medicamentos específicos. Aliás, ela dá para a gente a possibilidade da gente estabelecer diferentes alvos. A gente pode olhar pelo evento, a gente pode olhar pelo medicamento, a gente pode olhar pela população. Uma vantagem disso é que a gente teria um denominador conhecido. Mas, novamente, a gente continua trabalhando com a ideia de uma notificação espontânea. Então, isso depende da sensibilização que a gente seja capaz de fazer junto aos profissionais cuidadores, né? A gente continua tendo problemas de subnotificação e da qualidade da notificação. Esse monitoramento tende a se limitar apenas a eventos que já são conhecidos, então, eventos desconhecidos ou eventos mais raros, a gente pode não ser capaz de capturar, e ele vai depender da capacidade diagnóstica de quem notifica, de fazer a suspeita para poder notificá-la. A gente também teria a possibilidade de fazer coortes específicas, né? Isso ajudaria os reguladores a reunir mais informações sobre o perfil de segurança de uma nova entidade logo após o registro, ou então de um medicamento após a incorporação, né? Uma vantagem desse tipo de coorte observacional é que ela trabalha com dados que têm o paciente como fonte de informação, né? Então, você construiria coortes de pacientes usando o medicamento, e aí esses eventos adversos experimentados seriam indagados e coletados como parte da rotina de acompanhamento, né? Isso pode ser útil para algumas coisas, como, por exemplo, entre outras, detectar a ineficácia do medicamento, a gente caracterizar eventos já conhecidos e detectar sinais que indiquem a possibilidade de eventos desconhecidos até então, da gente investigar interações com outros medicamentos e até que ponto isso favorece ou aumenta a chance desses eventos adversos, e eles podem ser, a gente pode recortar alguns usos para essa coorte, novas classes de medicamento dentro do sistema, dentro do medicamentos que a gente já tem, a sua classe terapêutica já aponta para problemas de segurança, né? E
eventos que a gente já teve uma suspeita na fase de ensaio clínico ou de pós-comercialização, né? Nesse aspecto, a gente tem algumas iniciativas que poderiam, digamos assim, ser utilizadas frente a decisões da Conitec. A Conitec, sobretudo a partir de 2018, começou a fazer um conjunto de incorporações condicionadas a, em alguns casos, exigência de acompanhamento em centros de referência, condicionadas a que essa incorporação e esse acompanhamento fosse orientado por protocolos clínicos detalhados, que houvesse uma coleta e um registro de dados, tanto clínicos quanto laboratoriais, de vida real, e para diversos desses medicamentos é colocado já no processo de incorporação que eles serão submetidos a uma reavaliação após 3 anos. E aí eu resolvi olhar, né, os protocolos clínicos e os documentos que orientam isso, para ver de que forma, né, a segurança está contemplada nessas incorporações condicionadas que foram feitas. Eu listei alguns para vocês, um deles é o eculizumab, e quando a gente vai olhar no protocolo clínico, o único evento de segurança que a gente tem lá demarcado é a ausência de tromboembolismo, e isso nos primeiros 3 meses de tratamento. Para outros medicamentos onde também foi colocada essa incorporação condicionada, a gente não tem sequer especificado um conjunto de eventos de segurança que pudessem, que merecessem uma atenção especial, né? E alguns mais recentes a gente não tem ainda protocolo clínico, de modo que a gente nem sabe como é que isso vai entrar. Nesse sentido, quer dizer, esse processo que pressupõe uma reavaliação já programada, não sei se será cumprida, mas já programada, depois de um certo conjunto de tempo, né, deixa, na realidade, os eventos adversos por conta única e exclusivamente, de novo, da notificação espontânea do profissional que acompanha, do serviço que acompanha, e não um processo mais ativo disso. Um aspecto que eu acho que também é extremamente importante, diz respeito, né, vários desses medicamentos incorporados pelo SUS nesses quase 10 anos de Conitec são medicamentos biológicos. E quando a gente vai ver, vários desses medicamentos biológicos já têm biosimilares no mercado brasileiro, né? E medicamentos biológicos têm um problema adicional em relação àqueles de origem sintética, né? Que é a impossibilidade da gente produzir uma cópia exata, né? O medicamento ele é altamente dependente do processo de fabricação, a ponto do processo, de certa forma, ser o produto. A Anvisa tem um conjunto de regras para a aprovação desses biosimilares para entrarem no mercado, e uma delas é a exigência de que eles sejam registrados pela via de comparabilidade. Então, a gente teria um conjunto de estudos das características físico-químicas, pré-clínicas e clínicas, tá certo? Que pudessem garantir o quê? Que existe comparabilidade em termos de qualidade, de segurança e de eficácia entre aquele novo produto e o produto biológico comparador. Ela também exige que a gente tenha programas de farmacovigilância e de gerenciamento de risco quando esse produto é solicitado o registro, né? Mas a gente também tem um conjunto de desafios, e esses desafios precisam ser pensados se a gente estiver interessado em olhar mais de perto a segurança e a farmacovigilância desses medicamentos. O primeiro dele diz respeito à própria nomenclatura, né? O biosimilar ele é identificado pela mesma nomenclatura da DCB ou da DCI do biológico inovador. Isso significa que a gente precisa ter nos instrumentos de coleta, né,
campos que possibilitem incluir um conjunto de informações específicas, a começar se aquele medicamento é o biosimilar ou se ele é o comparador, o inovador, se ele está sendo usado com intercambiabilidade ou não, né? A possibilidade da gente rastrear o lote. A Anvisa também não tem nenhuma orientação sobre a substituição, sobre a troca, né, entre o inovador e o biosimilar ou vice-versa, né? Ela coloca claramente que essa substituição deve ser discutida e decidida entre médicos e pacientes. E aí um aspecto importante é que, às vezes, o médico nem sabe o que aquele paciente está recebendo, se for, por exemplo, um medicamento do componente especializado, porque as compras se fazem, as compras públicas se fazem sem que isso seja uma questão. E um último aspecto que eu acho que é interessante diz respeito à extrapolação de indicação, né? Que, na realidade, aquele biosimilar aprovado pela via de comparabilidade foi um conjunto de ensaios para uma indicação X, e aquele medicamento é utilizado para uma indicação Y. Por exemplo, a gente pode ter um infliximab aprovado para comparabilidade para artrite reumatoide, mas ele está sendo usado para artrite psoriática, está sendo usado para doença de Crohn, está sendo usado para colite ulcerativa. Essa é uma outra questão que eu acho que exige da gente um conjunto de cuidados adicionais. E, por fim, à medida que a gente começa a ter, e a gente tem no país, um conjunto grande de dados secundários em saúde, as possibilidades da gente explorar esses bancos de dados a partir de um conjunto de ferramentas diversas, mineração de dados, algoritmos de inteligência artificial, que permitam a gente utilizar essas informações em avaliações de segurança. Né? Isso ainda não é feito de uma forma regular, né? O Ministério tem, principalmente por conta dos medicamentos do componente especializado, o acúmulo de bases de dados importantes que a gente precisa ter e ter como, de uma forma pública, a possibilidade dessa exploração. E foram alguns aspectos que me pareceram interessantes da gente estar sinalizando aqui para a gente poder estar debatendo. Eu imagino que talvez alguns deles a gente possa estar fazendo isso ao final, mais para frente dessa manhã. Eu agradeço muito a atenção e agradeço o convite. Olha, gente, foi uma deliciosa palestra. Obrigada, Rose. Bom dia a todos. Desculpe, tive um problema de conexão ao entrar. Fiquei mais de 20 minutos tentando me conectar. Meu nome é Cláudia Osório de Castro, eu modero essa sessão, mas eu modero agora a parte dela só. E agradeço o convite da Vera, da Maria, da Guacira, e vamos, então, passar ao nosso próximo palestrante, o Dr. Carlos Duran, falar um pouquinho do Carlos. O Carlos é médico pela Universidade Central do Equador, Saúde Pública Internacional pelo Instituto de Saúde Carlos III de Madrid, ex-vice-ministro de Regulação, Controle e Vigilância em Saúde do Equador. E ele, desde ontem, é doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de Gant, na Bélgica. Muito bem-vindo, Carlos. Muito bom ver você. Não se preocupe com a língua, eu vi as suas trocas, não se preocupe, os brasileiros entendem a língua espanhola. Às vezes o contrário não é verdade, porque existe uma questão antropológica aí que depois eu explico. Mas você pode falar com tranquilidade, sem problema algum. Tá bom? Pode começar, Carlos. Muchas gracias, Claudia. Muy buenos días con todas, con todos ahora mismo. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, por favor?
Play setting. Switch. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Durán. Eu vou falar esta manhã sobre... Carlos, um momento, desculpa. Eu acho que nós não estamos vendo sua tela inteira. Alessandra, talvez seja mais interessante deixar sem o display setting, porque parece que não há compatibilidade. E a gente só vê metade da tela do Carlos. Eu acho que está havendo algum problema na interface aí, desse Zoom. Então é melhor a gente deixar como estava. Carlos, você pode voltar para aquele modo anterior de apresentação. Aí, melhorou. Ótimo, perfeito. ¿Ahora? Bien, ok. Bueno, como decía, mi nombre es Carlos Durán. Yo voy a presentar esta mañana algunas ideas sobre los desafíos actuales de la regulación en relación a la aprobación de nuevos medicamentos. No voy a entrar demasiado en el tema de seguridad, pero sí sobre qué está pasando en el mundo sobre las aprobaciones de medicamentos por las agencias reguladoras. Una brevísima declaración de conflicto de interés. No tengo ninguna con la industria de medicamentos u otras tecnologías sanitarias u operadores del sector farmacéutico. Yo voy a concentrarme principalmente, voy a hacer una pequeña introducción, luego hablaré principalmente sobre las aprobaciones aceleradas de medicamentos, 2 o 3 diapositivas para comentar algo sobre algún estudio que he llevado a cabo en el último año sobre qué está pasando en América Latina y en Brasil, y finalmente voy a cerrar con unas conclusiones. Una pequeña introducción es que si hablar de nuevos medicamentos es lo mismo que hablar de medicamentos contra el cáncer, es muy parecido, digamos, los nuevos medicamentos en general, o la mayoría, son medicamentos para el cáncer. Y de ninguna, digamos, no hay dudas que los medicamentos contra el cáncer hoy por hoy son de lejos los medicamentos que mayores ganancias le generan a la industria de medicamentos a nivel mundial. En América Latina, el cáncer se lleva alrededor de 7.6% de todos los casos mundiales, con un aumento esperado del 30% de nuevos casos en los próximos 10 años. Y según un estudio en el cual de hecho participa también Claudia, en Brasil, las compras públicas de medicamentos demostraron un aumento de 20 veces en el gasto de medicamentos para cáncer entre el año 2006 y 2013. Y este es un patrón que se repite en muchos países de la región. Los nuevos medicamentos, la mayoría son medicamentos para cáncer, y esos medicamentos para cáncer tienen un peso muy, muy fuerte sobre los presupuestos de los países, de los sistemas públicos. Respecto a la aprobación de nuevos medicamentos, lo que está pasando en este momento en el mundo es que la mayoría o las 2 agencias de regulación principales, la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia del Medicamento de los Estados Unidos, la FDA, han puesto en marcha, más o menos desde inicios o mediados de los años 90, una serie de mecanismos de aprobación acelerada de nuevos medicamentos que justamente cumplen este objetivo, el objetivo de acortar al máximo posible el tiempo en el cual requiere una agencia para que el medicamento finalmente sea evaluado de manera debida y finalmente llegue a los pacientes. En este cuadro he traído varios de los principales mecanismos que se han puesto en marcha en las últimas décadas, 3 o 4 décadas. Obviamente que hay otros mecanismos también que se han puesto en marcha por otras agencias de regulación en el mundo. Sobre estos medicamentos, sobre la aprobación de medicamentos en los últimos años,
cada vez nos damos cuenta que cada vez que se aprueban más y más medicamentos basados solamente en ensayos clínicos de fase 1 o fase 2, no aleatorizados o que utilizan únicamente variables subrogadas. Este es un ejemplo que he traído de un estudio de los últimos 30 años sobre aprobación de medicamentos en general, no solo para cáncer, en general por la FDA de los Estados Unidos, y luego de evaluar alrededor de 273 nuevos medicamentos para biológicos, la conclusión es que cada vez se utilizan, con más frecuencia se utilizan cada vez los programas para cortar el tiempo de aprobación, los programas de fast track o de revisión acelerada, ¿no? Lo cual, por supuesto, que implica una menor rigurosidad en el momento de la evaluación. Voy aquí. Lo que termina pasando es que cuando se realizan los estudios de fase 3, utilizando unos diseños randomizados, bien hechos, midiendo las variables que se tienen que medir, los resultados terminan siendo algo decepcionantes. Yo he traído aquí otro estudio muy reciente, del año 2019, que evalúa únicamente los medicamentos aprobados por mecanismo de aprobación acelerada, y es muy llamativo encontrar que solamente el 20% de todos esos medicamentos aprobados por un mecanismo acelerado lograron demostrar al final, cuando se realizó un ensayo clínico bien hecho, lograron demostrar que tenían algún tipo de efecto sobre la sobrevida global, que es realmente lo que nos interesa, el overall survival, lo que nos interesa desde el punto de vista de la vida de los pacientes con cáncer. Finalmente, es que esos ensayos clínicos que, digamos, están realizándose con, por ejemplo, con aleatorizados, digamos que relativamente, o nosotros creemos que bien hechos, al final parecería que no es tan cierto. Existen muchas fallas metodológicas detrás de los ensayos clínicos. Este es un estudio también muy reciente del año 2019, publicado en el British Medical Journal, que hace una evaluación de todos los ensayos clínicos detrás de los medicamentos para cáncer entre el año 2014 y el año 2016, aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, y encuentran algo que a mí me parece increíble, que es que más de la mitad de los ensayos clínicos tenían un riesgo de sesgo muy alto, ¿no? Y este riesgo de sesgo muy alto se le pasó a la Agencia Europea del Medicamento. O sea, no lo evaluó, no lo vio, y finalmente termina aprobándose el medicamento. Esto es un poco a lo que nos estamos enfrentando desde el punto de vista de la evaluación de los nuevos medicamentos, y particularmente los medicamentos para cáncer, por las agencias digamos, importantes desde el punto de vista de de la proyección que tienen hacia otras regiones del mundo, como la Agencia Europea del Medicamento o la FDA, por ejemplo, ¿no? Yo he traído los resultados de un pequeño estudio que hemos realizado el año pasado, un poco para contarles qué está pasando en América Latina y en el Brasil específicamente. Este es un estudio que intenta evaluar el posible impacto negativo de las decisiones que están tomando las agencias, digamos, de renombre sobre las aprobaciones de medicamentos en América Latina. Este es un poco de los resultados. Hemos evaluado 55 medicamentos aprobados por la EMA entre el año 2009 y el año 2016. De estos 55 medicamentos, ustedes pueden darse cuenta que Brasil y Argentina han aprobado el 80% de esos medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Obviamente que esto tiene que ver también con el tamaño del mercado. Es mucho más atractivo el mercado brasileño, el mercado argentino, por el tamaño, que seguramente mercados algo más pequeños como el Ecuador o Panamá, por ejemplo, ¿no?
Y aquí está el tiempo, en la línea 0 está la aprobación por la EMA, y a partir de ahí el tiempo en meses que se toma la agencia, en este caso Anvisa, para aprobar los medicamentos que han sido previamente aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Nosotros encontramos que Brasil se toma en promedio alrededor de 15 meses más o menos, ¿no? Lo cual puede ser un tiempo relativamente corto para la evaluación compleja que requieren estos medicamentos, ¿no? Este es, sin embargo, desde mi punto de vista, el resultado más llamativo. Es que ustedes tienen aquí la lista de todos los medicamentos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento entre el año 2009 y el año 2013, y la lista está ordenada respecto a si los medicamentos lograron o demostraron algún tipo de ventaja en la sobrevida global en el momento de su registro, o incluso 3.3 años después del registro. Hasta el número 17, ustedes pueden darse cuenta que todos estos medicamentos fueron aprobados por la Agencia Europea del Medicamento sin ningún tipo de dato de sobrevida global al momento de la entrada. Incluso si uno va un poco más adelante hasta el número 23, uno se da cuenta, hasta el número 22, perdón, uno se da cuenta que la ventaja es menos de 3 meses, es una ventaja muy mínima de la sobrevida global. Pero sí que muchos países de América Latina han terminado por aprobar estos medicamentos. Aquí están 7 países y en el caso de Brasil ha aprobado prácticamente todos los medicamentos con estos datos que terminan siendo muy débiles desde mi punto de vista para asegurar la calidad de vida, la sobrevida global de los pacientes por cáncer. Eso, además, contrastado versus la cantidad de dinero que estamos invirtiendo en estos medicamentos. Y finalmente, un poco es lo mismo, pero desde el punto de vista del riesgo de sesgos, del Risk of Bias Assessment. Es de igual forma, aquí están listados los ensayos clínicos que han presentado las compañías para aprobación por la Agencia Europea del Medicamento. Aquí están aquellos que tienen un alto riesgo de sesgo, ¿no? Hay medicamentos incluso que no han presentado un ensayo clínico, fueron aprobados, son casos muy particulares, pero aquí ustedes pueden ver que hay una gran cantidad de medicamentos que no tienen un alto riesgo de sesgo, el ensayo clínico, y de igual forma fueron aprobados por la mayoría de países en América Latina, ¿no? Yo no estoy seguro tampoco si las agencias están haciendo una evaluación en América Latina, una evaluación muy buena de los ensayos clínicos pivotales que les presentan las compañías, o simplemente toman y van aprobando, ¿no?, los medicamentos. Termino con esta diapositiva. Son básicamente conclusiones. Los mecanismos de aprobación acelerada de nuevos medicamentos son particularmente más propensos a fallas metodológicas y, por tanto, el riesgo es mayor para los pacientes. Los países en América Latina continúan aprobando nuevos medicamentos contra el cáncer que son muchas veces en base a ensayos clínicos mal ejecutados o midiendo variables subrogadas, ¿no? Finalmente, una conclusión que particularmente la comparto, que quizás hay muchos puntos de vista diferentes, pero yo creo que hay un ambiente regulatorio construido para incentivar la falsa idea de que el acceso a medicamentos, el acceso anticipado, el acceso acelerado, el acceso muy rápido a medicamentos es bueno en todos los casos y se tendría que alentar siempre, ¿no? Y, por supuesto, que esto tiene un efecto directo sobre la vida de los pacientes. Yo voy a terminar aquí. Muchas gracias, obrigado. Estoy listo para recibir qualquer pergunta. Muchas gracias. Muito obrigada, Carlos. Super complementar ao apresentado pela Rose. Nós vamos deixar as perguntas para o final, para a doutora Carla Domingos poder fazer a apresentação dela
e a gente ficar mais relaxado e poder discutir, ter um debate bem proveitoso. Então, eu gostaria de falar também um pouquinho da doutora Carla. Doutora Carla é cientista social, doutora em medicina tropical pela UNB e epidemiologista. Ela tem especialização em epidemiologia pela USP, pela Universidade Sul da Flórida e pela Universidade Johns Hopkins. E tem especialização também em treinamento de dados para tomada de decisão pelo Centro de Controle de Doenças, o CDC. É ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, e a gente tem o prazer de ouvir a doutora Carla na televisão, vez por outra. É muito bom, doutora Carla, ouvir suas ponderações nessa situação de emergência que a gente está passando. Então, eu convido a senhora a começar a sua palestra. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, Cláudia. Eu que agradeço o convite honroso de estar participando desse importante seminário. Está compartilhado a tela? Tá, muito bem. Ok. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para fazer essa apresentação e vou estar falando da incorporação, né, de vacinas, né, e o monitoramento de eventos adversos, e vou estar trazendo a vacina Covid como exemplo, né, acho que é a crista da onda nesse momento, e é um bom ponto para que a gente possa estar discutindo este tema tão importante nesse momento. O Programa Nacional de Imunizações, né, ele foi criado em 73, e na sua estruturação, a gente tem que olhar a questão da dinâmica da nossa sociedade, né, de um país continental como o Brasil, com 27 unidades federadas, 5.570 municípios, mais de 200 milhões de pessoas. Então, pensar em estruturar um Programa Nacional de Imunizações no nosso país, ele tem que levar em conta toda essa diversidade do nosso país, pensando que nós temos o estado de São Paulo com só a capital, com mais de 12 milhões de pessoas, ao mesmo tempo temos a população ribeirinha, a população amazônica, né, com difícil acesso, muitas vezes demoramos quase 15 dias para chegar a essas localidades, onde impõe toda uma organização, uma capilaridade para pensar não só no processo de vacinação, mas em todo o monitoramento de eventos adversos. Hoje o país conta com 38 mil salas de vacina, podendo chegar até 50 mil em períodos de campanha, como que nós estamos vivendo agora. Ainda temos 52 CRIs, né, que são centros de referência de imunobiológicos especiais, lembrando que nós temos 15 vacinas para as crianças, 9 vacinas para a população adolescente, 5 vacinas para a população idosa, e para aquelas pessoas com condições especiais, ainda tem vacinas que são disponíveis nos CRIs, né? Para pensar na logística de distribuição, nós temos 27, temos a Central Nacional, né, que fica em São Paulo, depois essas vacinas são distribuídas para 27 centrais estaduais, 273 centrais regionais, chegando a 1.800 centrais municipais, até que nós cheguemos a essas 38 mil salas de vacina. Lembrando que a maioria das vacinas disponíveis no nosso calendário, né, são armazenadas de 2 a 8 graus, com exceção da vacina da Pfizer, agora a primeira vacina que nós temos a condição de armazenamento aí a menos 70, o que vai impor também uma logística de organização e distribuição, lembrando que nós temos que manter a vacinação na qualidade do armazenamento, para que a gente possa garantir a segurança e eficácia dessas vacinas, né, com todo o processo de controle de qualidade. Então, pensando, né, na questão da vacinação segura, a gente começa lá na nossa autoridade regulatória nacional, todos acompanhamos, né, em tempo real, a Anvisa hoje fazendo a liberação do marco regulatório para liberar o registro de uma vacina. Depois dessa vacina liberada, né, nós temos que acompanhar o processo de produção das vacinas. Para cada vacina, você tem vários testes, tem vacina que nós temos que fazer 18 testes de controle de qualidade, qualquer desvio nesse controle, essa vacina tem que ser descartada, então é um processo muito rígido, né, e que ele é acompanhado para e passo com a Anvisa. Depois, você tem que fazer todo um
controle de qualidade, né, para o transporte e armazenamento, né, desde a nossa central nacional de São Paulo até chegar à sala de vacina. Então, também, da mesma forma, qualquer vacina que saia desse desvio de qualidade, né, do armazenamento de 2 a 8 graus, vamos estar falando, em geral, nessas maioria dessas vacinas, que são armazenadas nessa temperatura. Então, qualquer desvio, essas vacinas também têm que ser descartadas. Nós ainda temos que levar em conta a prática, né, da injeção segura, né, nas estratégias de vacinação, seja nas salas de vacina, seja nessas ações extramuro, né, nos drive-thrus, da vacinação em ginásios. Então, toda essa prática, ela tem que ser garantida, né, com a execução adequada do processo de vacinação, o manejo de resíduos, né, o descarte adequado, e depois a gente passa realmente para a vigilância de eventos adversos, né, e que ele tem que ter respostas rápidas, né, para que, à medida que acontece um evento adverso, e a comunicação, como nós vamos estar fazendo essa informação, seja para o órgão regulatório, seja os profissionais de saúde, mas principalmente para a população, de como é que a gente trabalha essa questão da notificação e da ocorrência desses eventos adversos. Nós temos que lembrar, né, que a segurança da vacina, ela tem que estar pautada, né, numa rápida resposta, né, porque nós temos que ter a clareza de informar para a população do que está acontecendo. Nós estamos aplicando a vacina e quase que sempre em pessoas saudáveis, então, quando acontece um evento adverso, nós temos que estar mostrando que esses eventos estão dentro da medida, dentro do benefício e a medida de risco, né, e o benefício tem que estar sempre se sobrepondo ao risco, né, para que a gente possa estar garantindo a integridade do PNI, mas principalmente mantendo a confiabilidade nesses imunobiológicos que são ofertados pelo Programa Nacional de Imunizações. Se a gente não tem uma vigilância adequada de eventos adversos, possivelmente a população começa a duvidar da qualidade e ela começa a ficar hesitante no processo de vacinação. Nós temos hoje, né, no Ministério da Saúde, né, o manual de eventos adversos, e agora foi criado um manual específico para a vacinação da Covid. Esses estão todos no site do Ministério da Saúde, do CONAS, CONASEMS, da própria Anvisa, aonde todo profissional de saúde que trabalha na questão de eventos adversos e também da vacinação deveria ter o conhecimento de todo esse processo de monitoramento dos eventos para que a gente possa dando garantia dessa vacinação segura. Além disso, né, de toda essa estrutura, o Ministério da Saúde, junto com a Anvisa, tem um grupo de trabalho de farmacovigilância, que ele tem a função de estar monitorando, né, a causalidade, né, dos eventos adversos graves, e nós estamos falando dos óbitos, da hospitalização prolongada, da incapacidade significativa e persistente, de anomalias congênitas, de eventos que necessitam de intervenção médica. Então, todos esses eventos graves são enviados para esse comitê, né, que ele vai avaliar se nós estamos diante de um evento temporal, né, que coincidentemente a aplicação da vacina, esse evento não tem uma relação com a vacina, ou não, se realmente há uma causalidade, né, e aí ele é associado como um evento relacionado à vacina. Com relação à vacina da Covid, né, nós temos hoje, nesse protocolo que eu mostrei para vocês, lá está definido, né, todas as estratégias diretrizes para fazer a vigilância, né, e lembrando que essa é uma atribuição tanto da vigilância epidemiológica como sanitária, né, durante essa estratégia de vacinação que está sendo organizada pelo PNI, e que vai ter como objetivo avaliar a segurança do produto, né, a partir dessa análise dos eventos adversos, mas também investigar, né, e atuar frente a problemas relacionados à qualidade dessas vacinas, as queixas técnicas. Vocês devem ter acompanhado agora muitos municípios reclamando que a vacina da Coronavac não tinha as 10 doses que estão incluídas dentro do frasco, né, de um frasco multidose de 10 doses. Então, essas queixas técnicas têm que ser relatadas para a Anvisa e ela tem que checar se há algum problema no envasamento ou não, se há um problema na técnica de aplicação, no uso inadequado da seringa. Então, essas notificações são fundamentais para que a gente possa garantir não só um monitoramento dos eventos adversos, mas também toda essa qualidade do processo de aplicação da vacina.
Essa é uma situação conjunta do PNI, da Anvisa, mas também das secretarias estaduais e municipais, junto com os CRIs, né, e com serviços definidos pelas secretarias de saúde estadual e municipal, para que possam funcionar como referência e contra-referência nessa acompanhamento da segurança das vacinas, né? Então, lembrando, né, que todo evento adverso pós-vacinação, ele é de notificação compulsória desde 2005, né? Ele faz parte da lista da portaria de notificação compulsória, junto com outros agravos. Então, todo evento adverso detectado tem que ser notificado, tem que ser registrado nos sistemas de informação, principalmente esses eventos graves, né, como eu relacionei, eles têm que ser investigados, tem que passar por esse comitê para avaliação de causalidade, e depois nós temos que dar esse feedback para a sociedade, né, em relação aos profissionais de saúde, tanto quanto para a população, de se ainda estamos aplicando produtos seguros, né, e que dentro do risco-benefício, esses eventos estão dentro do esperado, e nós ainda continuamos aplicando vacinas com qualidade. Cada secretaria define, né, as suas unidades notificadoras, mas lembrando, né, que onde há aplicação de vacina, né, nós deveremos ter a recomendação de que todos os profissionais de saúde deveriam estar prontamente capacitados para que eles possam identificar esses eventos adversos, né, fazer a notificação dos eventos não graves, né, que são dor local, febre, mal-estar, e esses eventos graves, né, lembrando que precisam ser investigados em até 48 horas, ser solicitados exames complementares, para que a gente possa ter condições de, ao chegar no comitê de avaliação da causalidade, eles tenham elementos suficientes para que possam ou confirmar ou descartar essa causalidade em relação à vacina. Hoje, em relação à Covid, né, a vacinação relacionada às vacinas da Covid, foi definida pelo Ministério da Saúde com a Anvisa que todos os casos devem ser notificados no e-SUS Notifica. No entanto, aquelas queixas técnicas devem ser notificadas pelo site da Anvisa, pelo Vigimed. Então, vocês vejam que é um sistema complexo e que o profissional de saúde precisa estar devidamente capacitado para que ele saiba onde, como, em que local essas notificações devem ser feitas prontamente para que a gente possa desencadear as investigações, né? Esse é o site do e-SUS Notifica, né? As pessoas precisam estar cadastradas, então cada secretaria deve definir quem vai fazer essa notificação e inclusão dessas informações no e-SUS Notifica. Nós temos que lembrar, né, que essa história da notificação de eventos adversos ela é muito recente no nosso país, né? Foi criada a partir do ano 2000, e nós ainda tínhamos aquela cultura, né, que o evento adverso ele não deveria ser notificado, porque isso desestimularia a população a tomar as vacinas, né? Felizmente, essa visão mudou, cada vez mais nós temos que trabalhar com transparência e com informação com a população, e por isso a notificação ela deve ser constante, né, e ser organizada para que a gente possa, cada vez mais, né, com essa questão hoje da divulgação rápida das informações, que a gente possa estar tendo uma comunicação tanto com o profissional de saúde quanto com a população, demonstrando, né, o real benefício da aplicação dessas vacinas, e só com um sistema de notificação adequado é que a gente pode continuar dando essa segurança. Então, nós temos a notificação passiva, que é aquela, né, que depende do paciente chegar no centro de saúde, nos CRIs, para fazer essa notificação. E aí isso depende de como cada município está orientando, à medida que a pessoa é vacinada, esclarecendo quais são os possíveis eventos adversos e como essa população deve procurar o serviço de saúde. Nós podemos ter a vacinação estimulada, né? Você está fazendo ligações para as pessoas, mandando lembretes, né? Muitos países estão adotando esta estratégia, principalmente em relação às vacinas emergenciais. Infelizmente, o Brasil não está adotando essa notificação estimulada, né? Mas, no entanto, a investigação ativa, né, que é aquela
que você trabalha com os eventos de interesse especial, né, que estão dentro do protocolo, em especial as anafilaxias, né, as síndromes respiratórias agudas graves, síndrome de Guillain-Barré, tromboembolismo, as arritmias, dentre outros casos graves, né, e os serviços estão sendo orientados que, em havendo um caso notificado relacionado à vacina no período pré-determinado, né, e aí de até 30 dias, então esses casos devem ser investigados para que a gente possa avaliar se é uma relação temporal ou uma relação causal. Então, a vacinação ativa está funcionando e nós acompanhamos agora essa gestante que foi notificada, né, com a vacina da AstraZeneca, né, e por isso, rapidamente, o Ministério da Saúde tinha recomendado a vacinação para todas as gestantes e aí retornou até que se tenha a investigação completa, uma ação cautelar, voltar a vacinar só gestantes com risco eminentemente, não todas as gestantes. Então, vocês vejam a importância dessa investigação ativa, dessa notificação ativa, porque é dessa forma que a gente pode ir fazendo a tomada de decisão de como nós vamos estar orientando a vacinação, principalmente nesse momento que estamos utilizando vacinas com recomendação de registro emergencial. Nós temos, né, que lembrar também que cada estado é que define a sua rede de referência e contra-referência, né, então é fundamental que essa rede esteja completamente articulada para que ela tenha essa capilaridade de identificar esses casos e prontamente fazer a investigação, né, e que, diante deste momento que nós estamos vivendo, dessas vacinas novas, é recomendado que todos os eventos adversos sejam notificados, independente de serem graves ou não, inclusive os erros programáticos. Também vocês devem ter acompanhado, né, notificação, informação pela imprensa de que estão havendo trocas de vacinas, né, as vacinas nesse momento, elas não são intercambiáveis, quem começou com a vacina da Coronavac tem que terminar com a Coronavac, quem começou com a AstraZeneca tem que terminar com a AstraZeneca, e nós estamos acompanhando a ocorrência desses erros programáticos, que a gente chama, né, quando há essa administração sem haver esse respeito dessa não concomitância, não é recomendado nesse momento aplicar outra vacina junto, como é o caso da influenza, tem que esperar 15 dias, então se houver essa aplicação tem que ser notificado. Então, tudo isso faz parte do processo de notificação, não só relacionado ao próprio erro, ao próprio evento adverso em si, mas também esses erros de imunização, né, que não são os erros programáticos, precisam ser notificados para que se possam estar fazendo toda essa avaliação. Eventos graves ou inusitados, né, aqueles que não foram identificados nos estudos clínicos, né, e a gente precisa notificar, precisam ser notificados em 24 horas, né, e não só pelo ESUS, notifica, mas também utilizando hoje os e-mails, o WhatsApp, o telefone, é fundamental que essa notificação seja feita dentro de 24 horas, né, e que a investigação também seja realizada em até 48 horas, para que a gente possa ter isso prontamente dessa avaliação e tomada de decisão se a vacinação continua ou não para aquele grupo específico, e até podendo, inclusive, ser retirada a vacina, ser suspensa, como a gente viu que aconteceu com a vacina da Janssen nos Estados Unidos, que foi suspensa temporalmente, ou da própria AstraZeneca na Europa, em função dos casos de tromboembolismo. Então, essa notificação ela é fundamental, porque é ela que vai determinar, né, como nós vamos estar trabalhando essa vigilância e a orientação da vacinação. Então, esse monitoramento, qual é a importância dele? Nos estudos clínicos de fase 3, fase 1 e fase 2, nós temos muito poucos indivíduos participando, em torno aí de 30 a 40 mil pessoas. Então, a gente não consegue pegar aqueles casos raros, aqueles casos extremos, a gente não consegue ter realmente a incidência da ocorrência dos eventos adversos, né? E, principalmente, quais são os possíveis mecanismos de prevenção e tratamento para esses eventos adversos. Então, essa notificação ela vai nos dar esse embasamento. Quanto é esperado de ocorrência por cada 1 milhão de pessoas, a ocorrência de um evento, né? Agora o tromboembolismo com a vacina da AstraZeneca, de cada 1 a 4 pessoas em 1 milhão de pessoas estão podendo ter esse risco de ter o tromboembolismo, mas quando nós comparamos com a doença, esse risco é infinitamente menor, então ainda se recomenda a utilização da vacina. Então, esses dados são fundamentais, porque é a partir disso que a gente tem essa visão do todo e a recomendação, inclusive, de incluir essas precauções ou a própria contraindicação nas bulas, vem desse monitoramento
monitoramento que nós chamamos de fase 4, né? Que é aonde a gente vai realmente conhecer como essas vacinas funcionam no mundo real. E aí nós vamos estar monitorando as vacinas, as gestantes vacinadas inadvertidamente, idosos que têm comorbidades, os imunossuprimidos que nesse momento são recomendados de serem vacinados, mas se a gente começa a encontrar eventos adversos, pode algum grupo ser recomendado não ser vacinados, como é o caso da vacina de febre amarela. A partir dessa vigilância, se identificou, né, que a população acima de 60 anos hoje deve ser vacinada com precaução, pessoas com comorbidades também precisam ter uma avaliação muito grande, porque nós temos que lembrar que são pessoas que já têm uma pré-doença antes da vacinação, então nós temos que ter clareza se esse evento que pode acontecer, principalmente em relação ao óbito, né, se está relacionado àquela pré-doença existente ou está relacionado à vacina, né? Então, quais são os eventos que vão acontecer a médio e longo prazo, né, e principalmente qual é a relação causal desses eventos com relação à vacina, né? Nós hoje não temos ainda a orientação de co-administração com outras vacinas, mas quando houver a ocorrência desses erros administrativos, a gente pode, inclusive, avaliar se isso teve impacto ou não, tanto na eficácia da vacina, né, na imunogenicidade, ou na própria ocorrência de eventos adversos, né? Então, hoje, quais são os grandes desafios, né, que a gente tem em relação à vacina da Covid, e por isso é fundamental que a gente tenha essa vigilância. Nós estamos, pela primeira vez no país, utilizando vacinas com tecnologias muito diferentes, vacinas com vetor viral, inativadas, com agora RNA, uma complexidade gigantesca para o sistema de vigilância, né, de monitorar essas diferentes plataformas, vacinas com esquemas diferentes, né, de 28 dias de intervalo, de até 3 meses, né? Então, isso é fundamental que essa vigilância esteja atenta, né? Como é que são esses eventos clínicos, né, que vão acontecer após a vacinação, e para isso a gente precisa ter uma vigilância epidemiológica acurada para ter capacidade de detectar esses casos a partir da vacinação, né? E que a gente tenha um registro nos sistemas de informação com qualidade, porque esse é outro problema. Muitas vezes registramos os eventos adversos, mas com uma qualidade muito ruim, o que às vezes impossibilita a fazer essa relação de causalidade, porque os dados registrados são muito frágeis, né? E que para isso, né, para que essa qualidade, a gente possa ter uma oportunidade de respostas rápidas para continuar mostrando para a população que a vacinação é ainda um grande benefício para a sociedade como um todo, né? E, para finalizar, né, a OMS colocou que o desafio desta década, dos 10 problemas de saúde pública, a hesitação em vacinação, ela está entre esses 10. Estamos vendo a diminuição gigantesca das coberturas vacinais para todas as vacinas, inclusive vacinas muito antigas, justamente por conta do medo hoje da população em relação à segurança das vacinas. Então, vocês vejam, né, o azul escuro é a questão do principal motivo da hesitação em vacinar, ainda está relacionado ao medo da ocorrência de eventos adversos. Então, as doenças não existem mais, a população começa a achar que o benefício da vacina ele está diminuindo em relação ao risco, e neste momento que estamos utilizando vacinas novas, a população fica hesitante, achando que a vacina teve pouco tempo de estudo, né, que ela vai se colocar em risco. Então, essa vigilância, ela é fundamental para que a gente convença a população que estamos utilizando vacinas seguras, com qualidade e eficazes, para que nós possamos ter elevadas coberturas vacinais e a gente consiga ter um impacto na diminuição da carga da doença. Então, nesse sentido, né, a farmacovigilância, ela não é uma responsabilidade só do PNI, dos fabricantes ou da Anvisa, ela é uma responsabilidade de toda a sociedade para que a gente possa demonstrar, né, e a importância da vacinação como um meio de proteção da saúde coletiva, né, e que a gente possa garantir, né, a adesão da população e a gente pensar em voltar ao normal, com a nossa população vacinada. Sem a população
ter a segurança, né, de que ela pode ser vacinada, sem a população estar confiante de que estamos utilizando vacinas seguras e eficazes, a hesitação vai prevalecer, como nós já estamos vendo isso acontecer em outros países. Hoje, acabou de ter uma reportagem do Japão, que apenas 3% da população japonesa foi se vacinar, né, tendo uma Olimpíada acontecendo há quase 2 meses, né? Então, justamente, o grande ponto no Japão é o medo da vacinação, a hesitação na vacinação. E nós temos que continuar fazendo com que a população brasileira, que sempre acreditou em vacina, que continue acreditando, realmente com uma farmacovigilância sendo feita de forma organizada, estruturada, para que a gente possa demonstrar com transparência para a sociedade que temos vacinas com qualidade, seguras e eficazes, disponibilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Eu não poderia deixar de agradecer, né, esses dados foram fornecidos pelo PNI, em especial pela Sandra da DEOT, né, que contribuiu para a elaboração dessa apresentação. Muito obrigada. Bom, obrigada, doutora Carla, foi maravilhoso. Estou recebendo aqui grandes elogios para todos os palestrantes na abazinha de perguntas, e eu queria ainda, nós temos meia hora mais ou menos, eu queria fazer uma súmula das perguntas, né, e vou fazer por tópicos, eu acho que é mais fácil. Então, vamos começar, vou ler as perguntas de vacina, peço que a doutora Carla registre as perguntas para a gente poder depois voltar a elas. Bom, a primeira é a questão do planejamento municipal, né? Os municípios tiveram problemas com relação à vacina de Covid, tiveram problemas muito básicos, planejamento, de erros, de falta de organização. Então, eu queria que a senhora comentasse as possibilidades de que um município, que essa definição, né, de organização e de segurança da vacina possa se dar no nível do município. Eu vou, então, ler também as outras perguntas específicas para a doutora Carla. Em relação, Letícia Pena Braga pergunta para a doutora Carla, com relação à vacinação de gestantes, o que fazer nos casos das gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca antes da suspensão do uso dessa vacina em gestantes? Outra pergunta, professora Carla, em relação à vacinação, sabe-se que a segunda dose da Coronavac é recomendada aplicar até 28 dias após a primeira dose. Qual a consequência para os pacientes no caso de doses atrasadas? Outra questão aqui, os efeitos adversos das vacinas têm aparecido em até 24 horas ou podem surgir posteriormente? Está entrando coisa, então está pulando a tela, mais aqui um pouquinho. A doutora Luciane Lopes, ela fala que não há recomendações de que o cidadão deva procurar notificação ou como deve manejar os efeitos adversos. Ela tem notado que essas questões não são perseguidas, digamos assim, nos postos de vacinação. O que a senhora acha sobre isso, o que poderia comentar? E mais alguma coisa aqui. Que existe a Cíntia de Barros Araújo também fala, não vejo a comunicação para a população, que há problemas com essa comunicação. Bom, e a Dalton Ribeiro pergunta, o programa Vacivida do Estado de São Paulo está integrado com o ESUS? Notifica para registro e transmissão automática de eventos adversos de vacinação? Bom, essas são as perguntas para a doutora Carla. Se a doutora Carla puder, por favor, responder. Depois a gente passa para as perguntas. Acabou de entrar uma outra. Quem tomou a primeira dose da vacina da AstraZeneca engravidou no período, poderá tomar a segunda dose? Tá. Bom, agora eu vou parar com as perguntas de vacina para a gente poder dar tempo da doutora Carla responder. Em relação à questão da organização, né, da segurança das vacinas ser organizadas pelos municípios,
nós vimos exatamente o que foi colocado, né, pela pergunta, da desorganização do Ministério da Saúde não ter estruturado, né, um programa de vacinação central, delegou para os estados e municípios, né, essa organização, inclusive definindo a questão da referência e contra-referência. Claro que a definição dos serviços deve ir pelo estado e pelo município, mas nós deveríamos ter uma integração neste momento que nós estamos falando de uma vacina nova, de que esses serviços fossem listados pelos secretarias municipais e estaduais e que houvesse uma informação dentro do site do Ministério aonde nós devemos procurar. Eu acho que aí, emendando com a outra pergunta que a pessoa colocou da questão da comunicação, e que quando a gente vai vacinar, né, não há essa informação, eu vivi isso, né, fui vacinada há 15 dias atrás, não há uma orientação do profissional de saúde dizendo para você, olha, se você tiver um evento adverso, você procura um serviço de saúde. Era fundamental que a gente tivesse essa comunicação neste momento, essa orientação de quais são os possíveis eventos adversos, né, e de onde você procurar. Então, o que nós estamos vendo? Muito mais essa notificação, como eu coloquei, ativa, né, daqueles eventos graves, né, que aí realmente a pessoa chega nos postos de saúde, nos hospitais, e aí os hospitais estão preparados para identificar esses casos, mas esses eventos leves ou moderados, possivelmente não devem estar sendo notificados, né, então eu acho que esse é o grande desafio, de como que a gente sai dessa vigilância passiva, né, espontânea, e mesmo para os eventos leves e moderados, a gente cria uma notificação ativa, né, e isso só com uma comunicação. Eu não tenho dúvida, né, que a gente precisa comunicar melhor. Infelizmente, estamos vivendo uma campanha silenciosa, não há orientação da segunda dose, não há orientação dos eventos adversos, não há orientação de onde procurar, se houver a ocorrência desses eventos. Então, a estrutura ela está montada, mas eu acho que ainda falta uma comunicação adequada, tanto para os profissionais de saúde, quanto para a população em geral, de como, quando e onde procurar. A questão dos eventos, né, não é só 24 horas, como eu coloquei 48 horas, em relação aos eventos graves, elas têm a obrigação de ser notificados nesse momento, mas aqueles eventos de longa duração, eles devem, inclusive, ser notificados, né, possivelmente você pode ter eventos que não vão aparecer imediatamente, podem aparecer daqui 2, 3 meses, ou até um ano, né, se você olhar lá no material, vai ter alguns eventos que têm a possibilidade de encontrar causalidade em até um ano. Por isso, a necessidade que a gente tenha uma vigilância sensível e ativa para poder identificar esses casos, né, porque é dessa forma que a gente pode, inclusive, fazer a incidência, não só desses casos gerais, né, leves, como febre, mal-estar e dor, mas, inclusive, desses eventos que são raros e que eles podem acontecer, e só com uma vigilância ativa e com longevidade é que a gente vai poder detectar isso. Com relação às gestantes, hoje a orientação do Ministério da Saúde, quem tomou a vacina da AstraZeneca, que ela só vai tomar no puerpério, né, não serão aplicadas vacinas nesse momento, até que se tenha uma avaliação realmente da causalidade desse evento. Se for identificado que não tem causalidade, possivelmente o Ministério da Saúde vai voltar atrás, mas nesse momento a recomendação é que se tenha cautela, e essas gestantes que tomaram a AstraZeneca só tomarão a segunda dose após 15 dias do puerpério. Né? E em relação à questão da última pergunta, em relação à questão da Coronavac atrasada, né, de novo, né, uma falta de organização do Ministério da Saúde ao liberar a vacina dos municípios, né? Vocês se lembram que no começo da vacinação foi recomendado que guardasse a segunda dose, né? Depois se liberou, todo mundo vai utilizar, com a garantia de que não haveria desabastecimento. Como houve a parada da produção, muitos municípios ficaram sem essa segunda dose, pessoas ficaram até mais de 2 meses sem essa segunda dose. No nível coletivo, né, a gente acredita que isso não vai ter uma interferência desde que as pessoas voltem a tomar. O que a gente não pode, nesse momento, é ter uma população com uma única dose, né? Então, esse atraso de 1 mês ou até 2 meses, no geral, não parece que não vai ter impacto na eficácia da vacina. Mas, no nível individual, se essa pessoa se expõe, né, e ela tem contato
com outra doença, com o vírus, ela pode se contaminar. Então, é preciso que essas pessoas tenham cuidado, né, de garantir a sua vacinação, né? Obrigada, doutora Carla. A gente agora vai passar para um pacote da Rose e do Carlos Duran e depois voltamos, porque continuam a aparecer novas perguntas de vacinação aqui. Então, a próxima é um pacote para a Rose Ângela Caetano e para o Carlos Duran. Bom, a primeira é a seguinte, em relação à farmacovigilância, novos medicamentos e medicamentos com novas indicações, pode-se pressupor um horizonte de efeitos desconhecidos, porque, de fato, não se sabe o que vai acontecer. Então, não deveria haver um monitoramento intensivo sem especificação de desfechos de segurança nos protocolos, como a Rose mostrou? Não sei se o Carlos gostaria de comentar sobre isso também. Outras perguntas. Agora, uma pergunta da Luciane Lopes. Rosângela, gostaria que apontasse... Espera aí que o negócio pula. Gostaria que apontasse a inconsistência de avaliações de medicamentos sem registro e como tem repercutido nas novas solicitações, principalmente em tempos de pandemia, onde muitos preprint papers vêm sendo utilizados como base de evidências. Também gostaria que respondesse sobre a lista da Rename, que contém medicamentos que sequer passaram pela avaliação contida na portaria 2401. Vamos ver mais aqui. Eu sei que tem algumas espalhadas, está difícil porque a tela pula muito, esse sistema dessas perguntas que não são do Zap. Gostaria que Carlos comentasse sobre os desafios para o acesso acelerado de medicamentos, meu Deus, em situações de emergência de saúde pública. É uma pergunta da Kátia Verônica dos Santos Oliveira, aqui da escola. Vamos ver se tem mais alguma. Rosângela Caetano, uma pergunta de Maria José Martins de Souza. Recentemente, a incorporação de medicamentos tem adotado a estratégia de compartilhamento de risco. Isso poderia ser uma alternativa para o SUS? Vamos ver se tem mais alguma. Não. Por enquanto, são essas as perguntas para Rosângela e Carlos. Pronto. Se a Rose e o Carlos puderem... Eu começo pela Rose, tá, Carlos? E depois passo para você, tá? ¿Empiezo yo, Claudia? Oi? Desculpe. ¿Empiezo primero yo? Pode ser. Rose, então deixa o Carlos... Ótimo. Fala, Carlos, sem problema. Pode falar. No, yo lo que... Sí, sobre la primera pregunta en relación a el monitoreo activo, creo que el mundo le ha puesto mucho énfasis a todo aquello que está previo al marketing, a la autorización de la entrada al mercado. O sea, hay mucho énfasis en la aprobación de medicamentos y cómo se evalúan, y hay muy poco énfasis en todo lo que es post-marketing, ¿no? Todos los estudios de fase 4 que se llaman en principio. Creo que son más importantes que nunca, digamos, cuando uno ve estos grandes problemas que existen con la aprobación de nuevos medicamentos, las debilidades en la evaluación. Hay que repensarse el rol de los estudios post-marketing y los estudios fase 4. El problema es que prácticamente no se realizan, o sea, hay mucho en papel, ¿no? El productor, la empresa farmacéutica debe presentar ensayos de evaluación del riesgo, post-marketing, y finalmente no se terminan haciendo. Y hay varios estudios que evalúan y que terminan por llegar a la misma conclusión. Entonces, creo que los reguladores, los países, las autoridades en los países deben tomar mucho más en serio todo lo que viene después del registro de medicamentos y entrar efectivamente a la construcción de bases de datos que le permitan tomar una decisión mucho más pronta, mucho más ajustada a las necesidades de los decisores en el momento, digamos, para
terminar con mi respuesta, voy a poner un ejemplo muy concreto de Europa con la vacuna para COVID, por ejemplo, ¿no? Europa ha terminado de liberar una cantidad increíble de recursos para hacer monitoreo de efectos adversos de la vacuna COVID a partir de sus bases de datos electrónicas. Entonces, pueden hacer monitoreo utilizando bases de datos de historias clínicas electrónicas a un nivel muy rápido y bastante bueno. El poner todo el esfuerzo en la notificación espontánea es importante, pero al final del día te deja todavía atado de manos para poder llegar lo más rápido posible a identificar eso que quieres identificar, que es muy especial, ¿no? Entonces, para cerrar, sí, es muy importante que le pongamos esfuerzos concretos, pero eso implica decisiones fuertes de regresar a ver todo el mundo post-marketing. E esse é um mundo que não se lo está vendo hoje em dia. Obrigada, Carlos. Rose, obrigada por ter cedido ao Carlos, porque ele, afinal, é nosso convidado estrangeiro. Você é nossa, daqui. Então, pode, por favor, responder. Em absoluto, inclusive porque eu queria pegar, antes de responder, 2 pontos. Um trazido pela Carla e um trazido pelo Carlos, que foram, à medida que eles apresentavam, me preocupando, né? O primeiro diz respeito exatamente a essa questão de que a gente dá muito mais importância ao medicamento chegar ao mercado do que depois que a gente cria mecanismos, pelo menos no caso brasileiro, de que ele esteja acessível entre 500 aspas, né, que está na lista, não é exatamente sinônimo de acesso. E aí eu estou falando da lista não a lista da Rename, mas aquilo que hoje é chamado Rename. E aí, assim, é como se passou pela primeira barreira, a gente pudesse ficar tranquilo, quando a gente sabe, né? E é interessante porque da sua apresentação como é que se concentra na eficácia e muito pouco na segurança. Mas o tempo inteiro a gente deveria ter medicamentos que fossem seguros e eficazes. Vacinas seguras e eficazes. Esse é um primeiro ponto. E aí, da lembrança do que Carla disse, né, eu trabalho há 24 anos com a graduação de medicina. É uma das coisas que eu mais aprecio fazer na vida, né? E aí, assim, comunicação ao público e formação de profissionais. Todo o sistema da gente se apoia fortemente na notificação espontânea, que envolve o indivíduo chegar ao sistema de saúde e, para isso, ele precisa, de alguma forma, identificar que tem alguma coisa errada e fazer essa associação com o medicamento, com a vacina que ele está tomando, por um lado, e, por outro, num profissional que seja capaz de acolher aquela queixa ou questionar ativamente isso. E a gente tem 2 pontos onde, na realidade, né, a gente não tem efetivamente, nem mesmo nessa situação tão excepcional da vacina para a Covid, investimento e concretude. Né? A gente, quem trabalha direto na assistência, sabe que a gente informa, quando informa bem, né, sobre como é que o indivíduo deve usar o medicamento, de vez em quando diz para ele para que o medicamento serve, mas a gente não informa esse indivíduo que está recebendo uma prescrição, seja lá do que for, quais são os potenciais eventos adversos que aquele medicamento pode trazer, ou que efeitos colaterais ele pode ter. Isso por um lado. Por outro lado, a gente tem um profissional que tem uma formação que a gente sabe extremamente deficitária e muitas vezes apoiada dos contatos com a indústria. E vamos combinar que esse contato com a indústria não vai certamente, né, deslocar a sua atenção para problemas de segurança. No máximo, vai ficar encarregado de apontar benefícios que nem sempre são reais do medicamento. Então, isso como pano de fundo, eu queria cair nas 3 questões, que diz respeito à questão em relação aos novos medicamentos, a ideia de um horizonte, o monitoramento de eventos de modo geral e não de eventos específicos.
Eu acho que a gente tem um sistema, esse sistema tem evoluído a partir de 2018 com o movimento para a gente migrar para o VideMed. Eu acho que temos melhorias, mas eu acho que a gente ainda tem dois problemas importantes, além desses dois que eu me referi. E eu comecei por eles, que não faziam parte das perguntas, porque eu acho que eles colocam para a gente as dificuldades dessa farmacovigilância pós-registro e pós-incorporação, que diz respeito ao fato de que, assim, a gente tem problemas de subnotificação que eu acredito sejam extremamente importantes. A gente estava, eu, Cláudio e algumas pessoas, querendo olhar, por exemplo, a questão dos eventos adversos após esse uso estimulado indevido de um conjunto de medicamentos que trazem nenhum benefício, muito risco para o Covid, e a gente tem muito pouca coisa, mesmo com tudo que é falado na mídia. Então, certamente que eu acho que o melhor seria que a gente pudesse fazer isso, né? Pudesse fazer um monitoramento ampliado, mas se a gente puder pelo menos garantir que a gente tenha um monitoramento para um conjunto de eventos específicos, mais recortados, onde a gente possa trabalhar essas várias pernas, as pernas da gente, de alguma forma, divulgar quais são os eventos, de estimular os profissionais, de garantir a geração de uma informação que chegue, né? O problema é quem toma essas decisões, né? Porque, de novo, quem cuida da incorporação e do acompanhamento dialoga muito pouco com a Anvisa. Muito pouco com a Anvisa, né? Essas informações elas não chegam, por exemplo, para a tomada de decisão. E a gente tem alguns medicamentos que estão há muito tempo no mercado, que têm perfis de risco-benefício, vamos combinar que não são simples. Então, eu acho que assim, tudo isso é muito complexo, tudo isso é muito desafiante. E se torna ainda mais desafiante quando a gente vai mudando o perfil do que chega, como o Carlos apontou. Né? Quando a gente vai mudando e cada vez mais a gente tem biológicos chegando e temos em cima desses biológicos as patentes caindo e os biosimilares chegando. Então, eu acho que assim, certamente que um monitoramento ampliado é importante, mas eu acho que se a gente puder garantir, talvez, monitoramentos específicos, eu já ficaria um pouquinho mais aliviada e um pouquinho mais tranquilizada. E eu acho que isso envolve desde a formação e desde o processo de cuidado. Bom, as inconsistências de medicamentos sem registro. Eu não sei respondê-lo. Particularmente, né, quando a gente vai olhar os medicamentos sem registro que foram incorporados, desculpa, eu não sei como é que eu resolvo isso, Guacira, juro. Eu preciso ainda fazer outra rodada. O que a gente eu adorei. O que a gente eu adorei. Não sei resolver. Essas coisas tecnológicas eu sou bem limitada, mas eu não sei resolver como é que a gente olha que assim, quem é que pediu a incorporação de medicamentos sem registro? Todas, sem nenhuma exceção. O próprio Ministério. Secretarias do próprio Ministério. Ou seja, a gente cria uma regra, só que a regra ela não é igualzinha para todos os caboclos. Né? Aliás, ela não é igualzinha para todos os caboclos, nem no fato de você avaliar aquilo que não tem registro, nem na forma como avalia. Quando a gente vai olhar, as avaliações têm processos diferenciados no seu grau de exigência. E quando vem de casa, parece que o simplesmente vir de casa já torna a coisa mais fácil. Vários trabalhos mostram isso. Bom, e por fim, né, a pergunta que tinha sido feita em relação ao processo que a gente tinha no Cinercena, de compartilhamento de risco. Né? O compartilhamento de risco, bem aplicado, conforme deveria ser indicado, né, ele permitiria a gente, né,
está, inclusive, levantando informações e rejulgando isso. A iniciativa que a gente teve de compartilhamento de risco com o Nusinersen, primeiro, ele não preenchia as condições de compartilhamento de risco, né, no sentido de que assim, a gente não tinha dúvidas, a gente tinha evidências fracas mesmo. E, segundo, não saiu do papel em termos de um contrato. Né? Então, parece que a extensão do Nusinersen para os outros tipos de doença, tipo 2 e tipo 3, também será em cima do compartilhamento de risco, né? Por ver se esse compartilhamento de risco, vai ser compartilhamento de risco mesmo, e 2, se ele vai sair do papel, porque o primeiro contrato não saiu do papel até agora, ok? Desculpa, Claudinha. Eu acho que problema é que o problema é o tempo. Eu fico vendo esse negocinho virar. Então, bom, eu vou fazer mais uma rodada de vacinas e depois a gente faz um fechamento, tá? Eu passo a palavra para vocês. Doutora Carla, eu deixei para o final umas perguntas bem estranhas, tipo esta daqui, da Maria Lúcia Feitosa Goulart da Silveira. Quais as possíveis consequências de quem fez 2 doses de Coronavac e a terceira de AstraZeneca? Que eu saiba, todo mundo toma 2 doses, ninguém está tomando 3, mas, enfim, seria interessante responder. A Janaína Kelly da Silva, ela fala que o dilema na sala de vacinação, eu estou entendendo que as pessoas vão à sala de vacinação e perdem a viagem. Por exemplo, aconteceu até comigo, né? Por conta de, talvez, uma postura mais burocrática e não são atendidos de forma resolutiva. Como resolver essa questão? A Denise Narciso pergunta se o vírus já sofreu mutação, se essas vacinas seriam seguras e eficazes. A Cristine de Araújo Silva pergunta, doutora Carla, qual a eficácia da Coronavac da vacina da AstraZeneca contra a doença grave da Covid na pós-comercialização? Porque já existem óbitos depois de 2 doses. E a Léa Patrícia de Castro pergunta como ficam os casos das crianças menores de 12 anos que foram equivocadamente vacinadas com a vacina da Covid. E a Laís Araújo pergunta qual é o prazo máximo da 2ª dose da Pfizer. Com isso, a gente encerra a questão da vacinação. E eu ainda tenho uma última perguntinha para a Rose e para o Carlos, que eles já podem juntar com as palavras finais deles. Em relação... Oi? Desculpa. Eu ia começar a falar, achei que já está... 2 minutos, doutora Carla, porque assim eu já leio tudo e resolvo. Tá bom. O Niceu José Oliveira pergunta, considerando a conduta de indicação off-label de medicamentos, a indicação off-label de biosimilares em face do apresentado é indesejável? Bom, com isso, a gente encerra as perguntas. Muito obrigada, desculpe, é muita pergunta. Então, doutora Carla, pode falar. Eu queria iniciar não falando uma pergunta que eu não respondi, que seria fundamental, que é a relação do Vacina Vida, né, do São Paulo com o ESUS, se tem interligação. Eu acho que esse também foi um grande problema do Ministério da Saúde, né? Ele demorou demais a colocar os sistemas no ar, a vacinação já tinha começado e muitos estados e municípios fizeram seu sistema próprio. Parece que está havendo uma intercambiabilidade da informação, mas pode ser que a gente possa estar perdendo dados. Então, a gente vai ter que avaliar depois como é que foi essa transmissão de dados de um sistema para outro, e eu não teria condições de informar se está funcionando adequadamente nesse momento ou não. Com relação a essa pergunta de tomar 2 doses da Coronavac e uma da AstraZeneca, não deveria ter tomado, né? Porque todo mundo teria que estar tomando 2 doses. Alguém tirou uma dose de alguém aí, né? Mas, em princípio, não vai ter nenhuma complicação, né? Já tem alguns estudos mostrando a intercambiabilidade de vacinas, possivelmente, acho que até julho a gente vai ter várias informações e, possivelmente, essa pode ser, inclusive, uma recomendação no futuro, para aumentar a eficácia das vacinas, você tomar vacina de algum produtor e tomar outra vacina de outro na dose de reforço. Então, eu acho que esse vai ser o caminho futuro. Ainda não é recomendado, né? Mas eu acho que nós vamos caminhar para isso a médio prazo. A questão da burocracia, infelizmente, essa é uma questão da gente estar
com pouca vacina, né? Então, às vezes, os serviços estão sendo mais rigorosos nesse controle pela falta dessa escassez. Então, se abre para todo mundo, vai faltar vacina para quem realmente precisa. Só que, infelizmente, isso pode fazer com que alguém que precisaria ser vacinado não vá ser nesse momento. Acho que a gente não tem jeito de resolver isso enquanto não tiver vacina em abundância. Vamos ainda ter que conviver com essa dificuldade. As vacinas, até o momento, todos os estudos mostram que elas têm eficácia em relação às novas variantes, né? A vacina da AstraZeneca teve um pouco de inferência na cepa da África do Sul, mas nas demais a gente não viu isso acontecendo. Então, felizmente, as vacinas ainda estão respondendo a essas mutações. Vamos ver agora essa da Índia, agora como é que vai ser. Já tem algum resultado de que a vacina da AstraZeneca não teve interferência, mas parece que essas mutações que estão acontecendo nesse momento não teve nenhuma interferência. As crianças que foram vacinadas inadvertidamente, a recomendação é que elas não tomem a segunda dose. Na minha avaliação, é uma avaliação equivocada. Eu acho que elas deveriam completar o esquema de serem monitoradas, né? Porque eu acho que você ter um esquema incompleto é muito pior do que não ter esquema, porque essas vacinas são muito seguras, não tem nenhum risco para essas crianças. Elas não foram incluídas nos estudos clínicos pelo fato de que não é um grupo de risco para coronavírus nesse momento. Mas vocês podem ver que todos os laboratórios já estão baixando as idades, até que vão chegar um momento em ter estudos clínicos em crianças. Então, eu acho que seria uma oportunidade da gente, inclusive, avaliar a segurança dessas vacinas nessas crianças, né? Então, eu acho que deixá-las com o esquema incompleto, para mim, é pior do que não ter vacinado elas e ter monitorado elas futuramente, né? Em relação ao prazo máximo da vacina da Pfizer, nós não temos estudo ainda, né? Então, hoje o recomendado nos estudos clínicos são 21 dias, já tem 2 trabalhos que mostram que quem foi vacinado com mais até 3 meses, a vacina, inclusive, respondeu até melhor do que com 21 dias, mas esse prazo máximo nós não temos para nenhuma vacina, né? Então, o recomendado é que se respeite os prazos definidos pelo Ministério da Saúde. Eu acho que respondi. Aí a última questão da gravidade. Também não temos essa resposta, né? Saiu um estudo agora da vacina da Coronavac, mostrando que a efetividade dela foi mais baixa na população acima de 80 anos, em relação à população grávida nós não temos, mas eu acho que esse estudo ainda precisamos analisar com cautela, como é que foi feito esse estudo, a metodologia dele, para que a gente realmente possa dizer que a vacina realmente não funciona adequadamente para a população acima de 80 anos, porque o que nós estamos vendo no mundo real é que diminuiu muito a incidência do coronavírus quando essa população foi vacinada. Então, eu acho que a gente ainda precisa ter mais dados para dizer que a vacina da Coronavac não funcionou nessa população. Eu acho que ainda é muito precoce para a gente dizer isso. O que eu posso finalizar? Precisamos estudar muito ainda. São vacinas novas, doença nova, e a gente só vai ter respostas com realização de estudos, né, e uma farmacovigilância funcionando ativamente para que a gente possa ter mais dados e mais informação a médio prazo. Muito obrigada por ter participado desse importante evento. Obrigada, senhora. Foi maravilhoso. Eu sei que todo mundo amou a história das vacinas e foi o complemento ideal para falar da Rosângela e do Carlos. Eu passo a eles, então, para a gente finalizar a nossa mesa. Podemos começar comigo, então, dessa vez, ou fazemos... Eu deixei à vontade, mas eu acho que agora, Carlos, a gente pode deixar a professora Rosângela, depois você fecha. Bom, 2 segundos em relação à pergunta que foi feita se o uso off-label dos biosimilares é indesejável. Eu acho que, assim, frente ao que nós já apontamos de limitações em relação à capacidade de gerar evidências de segurança e também de eficácia em relação aos ensaios clínicos. O fato de que a avaliação para registro do biosimilar, pelo menos no país, é feita com base na comparabilidade, e a comparabilidade exige indicações precisas. Então, esse uso off-label, eu acho que, num primeiro momento, ele não é desejável. E se feito, eu acho que ele precisa ser feito com um grau de acompanhamento e monitoramento efetivos. E eu acho que eu agradeço demais o convite, e assim, o que eu posso dizer é que eu acho que eu vou dar aula para a turma que começa daqui a pouco, né, da graduação,
com muito mais vontade e disposição em relação a todas essas questões ligadas à segurança e farmacovigilância. Se esses meninos saírem de lá com algumas dessas coisinhas na cabeça, eu acho que eu vou ter cumprido algo que justifica o meu trabalho e o meu salário no final do mês. Eu agradeço demais, aprendi horrores, tanto com Carlos, quanto com Carla, quanto com o nosso debate. Muito obrigada, Rose. Muito obrigada por ter participado. Carlos, passo a palavra. Gracias, Claudia. Había una pregunta sobre la aprobación acelerada de medicamentos en situaciones de emergencia y cuál era mi opinión al respecto. Yo creo que al final del día las aprobaciones aceleradas no son más que otra opción de política pública que está muy bien. El tema acá es cómo se le está aplicando y creo que hemos llegado a un punto en donde las agencias de regulación están quizás en uno de los momentos más débiles que yo recuerdo. O sea, al final del día están aprobando un montón de medicamentos de una forma que nadie entiende muy bien qué tipo de evaluación se está haciendo detrás. ¿Por qué se aprueban como se están aprobando? Parecería que hay mucho más interés en alentar un mercado que finalmente siga generando un montón de ganancias, que al final del día proteger a los pacientes de un montón de problemas y medicamentos que no están completamente bien probados. En situaciones de emergencia, yo me puedo remitir a lo que ha pasado en la situación del COVID. Digamos, al principio teníamos hidroxicloroquina, y fue aprobada por algunas agencias. Digamos, Remdesivir al principio también no tenían prácticamente ninguna prueba y fue aprobada por presiones políticas también por algunas agencias importantes. Creo que al final lo importante es hacer un llamado a las agencias a subir sus estándares. Necesitamos agencias que realmente entiendan que su rol principal es la protección de los pacientes y a partir de ahí otra cosa, pero lo primero es que necesitamos agencias reguladoras que puedan filtrar de manera correcta aquello que va a entrar al cuerpo de un paciente y que por tanto le puede producir no solo el bien, pero también un montón de problemas y un montón de daños. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigada, Carlos. Bom, então a gente encerra essa mesa agradecendo muito especialmente aos palestrantes, doutora Rosângela Caetano, doutor Carlos Duran e doutora Carla Domingues. Eu queria também agradecer muito o convite a mim, feito pela Vera, pela Maria, pela Guacira. Vera e Guacira, nós começamos nesse tema tem, não sei, eu acho que uns 20 e tantos anos nisso, e eu estou entendendo que, apesar da gente não ter no Brasil tido, eu acho que ao longo desses anos todos, o avanço que a gente gostaria, talvez, né, numa crise como essa da Covid, a gente talvez tenha a oportunidade, né, seja pela farmacovigilância das vacinas, seja pela farmacovigilância dos efeitos dos tratamentos sem efetividade que nós conhecemos, que estão sendo prescritos por aí, que a gente possa, talvez, inserir um pouco na nossa sociedade essa cultura da farmacovigilância. Eu agradeço muito a todos e considero essa mesa encerrada. Muito obrigada.